Olá, amigos e amigas, bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Por um Novo Amanhã. Eu sou o Luiz Rorato e hoje eu vou deixar um pouco de lado as considerações e análises críticas sobre o que está acontecendo na COP30, na guerra entre a Rússia e a Ucrânia e as trumpices do Donald Trump, as lulices do Lula e assim por diante. Hoje eu vou falar sobre alienação. Aliás, eu quero me permitir, com licença poética, evidentemente, porque eu sou poeta, modéstia às favas, entre outras coisas. Quero me permitir falar sobre a alienação porque é um assunto que diz respeito a todos nós, seres humanos, e não é de agora, é desde sempre. A alienação humana, ou do indivíduo, ou até coletiva, ela sempre foi estudada e tratada com muito carinho por pensadores ao longo da história. Karl Marx foi um deles que tratou isso do ponto de vista da relação de trabalho e capital, e outros mais. Freud, por sua vez, e outros psicanalistas trataram do ponto de vista da essência humana, do psicossocial, das relações sociais e assim por diante. E é um assunto que deve sim nos preocupar, principalmente em tempos de disseminação de drogas, de drogas alucinógenas com grande efeito danoso ao cérebro humano, sobretudo de crianças, adolescentes e jovens. E, evidentemente, do ponto de vista neuropsicossocial e neurológico também, já repetindo o que eu disse, de um ponto de vista mais específico, as drogas, como a grande maioria delas são viciantes a curto, médio ou longo prazo, elas são uma excelente, lamentavelmente, uma excelente ferramenta. São muito eficazes para alienar pessoas, individual e coletivamente. Mas, como eu já teci vários comentários sobre os efeitos negativos da droga, hoje eu vou falar sobre um outro tipo de droga, que são as bolhas sociais. Nessas bolhas sociais, aí temos as mais diferentes correntes ideológicas, políticas, seitas religiosas e muitas outras. E essas bolhas sociais, elas são um instrumento de domínio extremamente eficaz, desculpa, extremamente eficaz. Conseguem buscar, ou melhor, aprisionar os indivíduos de tal forma que eles jamais conseguem se desvencilhar dessas correntes, lamentavelmente. Essas bolhas sociais, por exemplo, tem algumas, para não dizer uma grande maioria de correntes ideológicas que por exemplo, eles, de certa forma, demonizam a televisão. A televisão, que nada mais é que o rádio com imagem. Primeiro foi inventado o rádio, cerca de 200 anos atrás, mais ou menos, um pouco mais, e depois, 100 anos depois, colocaram imagem nas ondas de rádio, lógico, com ondas diferentes do ponto de vista tecnológico, e com antenas transmissoras e aparelhos receptores, da mesma forma que o rádio. Mas essas correntes ideológicas, essas bolhas sociais, através dos seus representantes, dos seus líderes, dos maiores interessados em manterem as pessoas alienadas, começaram a fazer discursos nas missas, nos cultos, nos encontros e reuniões sociais, das bolhas sociais, evidentemente, para, entre outras coisas, condenar o ato da pessoa se divertir e se informar assistindo televisão. Não faziam isso com tanta veemência quando o rádio trazia as mesmas notícias.
No rádio também tinha jogo de futebol, só que era acelerado. Até aquele personagem, aquele humorista do Tom Cavalcante, o Canabrava, ele costuma imitar os radialistas narradores de futebol de forma acelerada, mais ou menos desse jeito, mas não é meu propósito falar sobre isso. Então, mas o rádio, para quem ouve até hoje uma partida de futebol no rádio, sabe que é bem assim, a coisa é acelerada, enquanto que na televisão é diferente, é mais pausada, existem conversas paralelas entre os apresentadores e assim por diante. E também tinha até a radionovela, depois passou a ser telenovela com o advento da televisão. E os noticiários também. Até hoje temos aí a Voz do Brasil. A Voz do Brasil nada mais é que 1 hora de transmissão de informações do governo federal e de outros poderes, também do Legislativo e do Judiciário, informando aos cidadãos brasileiros e brasileiras o que está acontecendo a nível de poder no país. E também tem os noticiários policiais, tem os jornais transmitidos pela televisão, tem as revistas que informam, os jornais impressos, os jornais agora com o advento da internet, tem os jornais também publicados nas páginas, nos sites das redes sociais, da internet, e assim por diante. Enfim, informação é que não falta. Mas essas bolhas sociais e os seus líderes, os chefes dessas facções de bolhas sociais, olha só que ponto que eu chego. Não são facção, não, estou brincando. Os chefes dessas bolhas sociais, com medo, vejam bem, esse é o verdadeiro intento dos caras, né? Só que eles não usam isso, eles dizem que a pessoa que assiste televisão, muitas líderes de bolhas sociais até proíbem os seus fiéis de assistirem televisão, porque assistindo televisão, segundo eles vão desviar o caráter, vão cometer pecados, vão ter influências demoníacas dentro do seio familiar, que o fato da pessoa ficar assistindo televisão, assistindo um jornal, um filme, um programa de auditório, ou uma novela, ou um documentário científico ou qualquer outra coisa, ela está se corrompendo, está comprometendo sua formação de caráter e da sua família. E essas bolhas sociais, como são normalmente compostas por pessoas de correntes ideológicas que se dizem conservadoras, evidentemente são machistas, Então eles usam até a figura do chefe de família. Eles usam a figura do chefe de família, até hoje, século XXI, que o chefe de família deve impor à sua esposa e aos seus filhos que não assistam televisão de forma alguma para não se corromperem, para não perderem o reino dos céus, a vida eterna e aquela pataquada toda. Enfim, na verdade, eles são dissimulados, eles são hipócritas. Com isso, eles estão tentando impedir que as pessoas se informem, que as pessoas se atualizem, que as pessoas saibam o que está acontecendo ao seu redor, porque as pessoas desenvolvam o seu intelecto, que as pessoas vejam novas formas de ver a vida, que as pessoas desenvolvam o seu raciocínio crítico, o seu pensamento crítico. E a partir do momento que a pessoa desenvolve o pensamento crítico, desenvolve a inteligência, dificilmente ela vai acreditar em lorota, ainda que baseada na Bíblia. Muitas vezes textos bíblicos muito importantes para todos nós são desvirtuados, são distorcidos segundo os interesses desses chefes dessas bolhas sociais, são totalmente distorcidos. Os caras pegam a coisa e dão um nó, tipo amassar uma lata de cerveja, e entrega aquela lata amassada para o cara, sendo que tinha uma coisa perfeita, que era como se fosse um produto perfeito que se comercializa, que era a mensagem verdadeira.
a mensagem verdadeira de Cristo, dos apóstolos, é totalmente distorcida para atender os interesses, principalmente econômicos e financeiros, dos chefes dessas bolhas sociais. Principalmente quando essas bolhas sociais são daquelas famosas teologia da prosperidade. Aí a coisa fica bem pior. Evidentemente, todos nós sabemos que quem prospera a ponto de ser fazendeiro e ter bilhões e bilhões de reais na conta, ou de patrimônio, ou milhões que seja, são os chefes das bolhas sociais, e não os coitados que continuam ganhando o salário mínimo ou menos para sobreviver, porque são manipulados por esses líderes dessas bolhas sociais. Então, essa é uma forma de se alienar a partir do momento que a pessoa acredita nesses indivíduos cheios de má intenção, mas que são, na verdade, lobos vestidos de cordeiro. Pura e simplesmente lobos vestidos de cordeiro, que querem manipular pessoas, e quanto mais pessoas eles manipularem, quanto mais as pessoas deixarem de se informar, mais elas deixarão de desenvolver o raciocínio e um pensamento crítico, e, consequentemente, serão muito mais fáceis de manipular, não darão tanto trabalho para o indivíduo, até porque ele não tem assim muita empatia, muita afinidade com o negócio de trabalhar, ele prefere ficar enrolando os outros para ganhar dinheiro, tá bom? É isso que acontece, lamentavelmente, mas pode ser evitado, pode ser prevenido a partir do momento que a pessoa desenvolve um pensamento crítico, um raciocínio crítico, tá bom? É isso, se você gostou, dê um like, dê um joinha, inscreva-se no meu canal, não custa nada, ative o sininho para receber novos vídeos em tempo real. Gratidão, sorte e sucesso, um grande abraço e tchau, até mais.